Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos começando mais um Papo de Infra, uma edição muito especial porque o Move Infra ele lançou agora há pouco aqui no Instituto Brasileiro de Infraestrutura um estudo sobre descarbonização da infraestrutura logística que foi realizado pelo escritório BMA Advogados. E eu estou aqui hoje com o Márcio Pereira, que é o sócio de Meio Ambiente e Clima, a Ana Cândida, que é sócia de Regulação, e o Gabriel Birgel, que é sócio de Mercados de Capitais. E a gente vai tentar resumir esse estudo aqui num vídeo de aproximadamente 20 minutos. Então nem vou falar o currículo deles, vou deixar na descrição desse vídeo. Aproveitem e baixem também o estudo que está na descrição desse vídeo. E vamos lá, né? Márcio, obrigado por aceitar esse convite de gravar aqui conosco em Brasília, aqui no IBI. A gente acabou de apresentar para os stakeholders, a gente teve uma fase grande de conversas com o governo, né? Com o governo, com agências reguladoras, sobre quais iniciativas o governo estava trabalhando nessa área de descarbonização da infraestrutura, né? E a gente gostaria de saber que lições que vocês tiraram dessa fase de conversas, tentasse resumir um pouco na sua área de atuação, ali no seu capítulo, né? Que é mais voltado para políticas públicas, o que esse estudo traz, quais são as lições que a gente aprendeu. Boa tarde a todos. Fernando, muito obrigado mais uma vez pelo convite que foi feito ao BMA, um estudo dessa importância, que traz um desafio, sempre ser capaz de trazer proposições para o setor é um desafio muito grande, porque a gente é um prestador de serviço e trabalha com o setor, mas quem conhece as suas dores são vocês, né? Uhum. Vocês conhecem como ninguém. E o governo também conhece o lado da infraestrutura e de suas políticas públicas, né? Então a gente trouxe um olhar abrangente sobre o setor, seguindo as diretrizes que o Move Infra nos passou inicialmente, né? E aí, já falando um pouquinho do estudo, meus colegas que estão aqui presentes, meus sócios, vão falar cada um da sua parte, mas a gente seguiu 3 eixos que o Move Infra nos colocou como um desafio, né? Um primeiro eixo de política pública, um segundo da parte regulatória de instrumentos e um terceiro de investimentos, né? Dentro desses 3 eixos, a gente viu diferentes oportunidades. O meu eixo, que corresponde à minha área de competência, que é a parte de políticas públicas, regulação de clima, que são ações mais estruturantes, né? A Ana Cândida vai falar da parte dela de engajamento, né? E ela vai poder especificar mais dos instrumentos regulatórios. E o Gabriel vai falar da parte de financiamento, que é a parte de como se alavanca e subsidia essas ações que são importantes, né, para a infraestrutura e para o nosso país. Quando você está falando de descarbonização, principalmente para o setor de infra, a gente sempre pensa no transporte, né? Acho que é o primeiro desafio, você separar as duas coisas, né? E que a gente percebeu nos estudos, conversando com o governo, com os stakeholders, que essa pauta não estava tão clara, a descarbonização da infraestrutura de logística, né? O transporte já tem uma pauta muito bem clara, de matriz energética, de industrialização, neoindustrialização, como o governo vem chamando, que implica em novas tecnologias. Mas o setor de infraestrutura, você tem a parte de infraestrutura já implantada e tem novos desafios de implantação, que mexem com o uso da terra, que trabalha numa cadeia de fornecimento específica, que vai falar com a parte de neoindustrialização e também fala com a parte de energia que é utilizada no dia a dia dessas operações. Para o foco clima, regulação, a gente sabe que o governo tem uma primeira camada, que é a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que abrange toda a sociedade. E ela vem sendo colocadas outras camadas de implementação conforme os setores. E para o setor de infra e de logística, ainda não tem uma segunda camada que a gente acha importante, que é olhar para o plano de clima, né? Olhar para a parte de mitigação, estabelecer ações estruturantes para iniciar um processo de descarbonização do setor. Por exemplo, inventário abrangente para todos os agentes dos setores, né? Olhando esse inventário, tendo um conhecimento do que acontece no setor, ver se é possível estabelecer metas para todos os escopos, e aí qual o critério de materialidade, por exemplo, com o escopo 3, que é mais desafiante.
as associadas do Movinfra são empresas listadas, têm uma grande contribuição já de ações em desenvolvimento, mas lógico sempre há espaço para melhorar. E o escopo 3 é mesmo assim um desafio para todas as empresas do mundo, para governos também, isso tem sido debatido no debate internacional, mas para o setor especificamente, né, atrai uma responsabilidade muito grande quando você olha para a sua cadeia de fornecimento, principalmente para projetos greenfields, né. Para a parte operacional já é um pouco mais limitado essa cadeia, mas você tem ainda oportunidades para se trabalhar como que é a indústria que fornece material reciclado para camadas asfálticas, para reparos, enfim, várias iniciativas, né? Mas assim, eu vou parar por aqui, esse é um primeiro insight, até para dar oportunidades para a gente avançar na discussão com os colegas. Até falando um pouco das nossas associadas, né? Além do governo e das agências reguladoras, nós ouvimos também nossas associadas, e elas possuem muitas ações de descarbonização, e o foco desse estudo foi ver como que a gente pode acelerar mais essa descarbonização, né, da infraestrutura de logística, né? E a gente vê que tem muita iniciativa no governo, né? Então o estudo ele é muito interessante porque ele reúne tudo que vem sendo discutido no governo e ao mesmo tempo a gente tem alguns caminhos, né? Porque existe a discussão da taxonomia sustentável, existe a discussão do plano clima mitigação, do plano clima adaptação. Então, até passando um pouco a bola aqui para a Ana Cândida, todas essas nossas empresas, elas atuam com contratos de longo prazo, né? São setores regulados. E se puder mostrar o que o estudo traz na área de regulação, o que a gente pode adaptar nos contratos futuros e nos contratos atuais, visando aí uma redução de gases de efeito estufa. Perfeito, Fernando. Acho que o cerne da proposta que foi feito gira em torno de reunir os esforços, então, entre concessionárias e poderes concedentes, para que a gente consiga destravar a pauta de descarbonização. E a maneira como se pensou fazer isso foi através de investimentos que pudessem ser autorizados, seja com base em framework regulatório ou com base em previsões contratuais, e que, em troca, né, de fazer esse investimento, a concessionária tivesse desconto no pagamento das outorgas ou pudesse aplicar uma parcela das outorgas diretamente nesse tipo de investimento, seja através de um planejamento previamente estabelecido e alinhado com o poder concedente. Enfim, o formato vai variar de contrato para contrato, mas a ideia, em linhas gerais, é essa. A gente também trabalhou com uma ideia de incluir nos editais, como critério de desempate das propostas, investimentos que tenham sido feitos, né, ou caminhos já trilhados pelas empresas que são licitantes nesse tema da descarbonização. Enfim, acho que a ideia principal era trabalhar com incentivos, ao invés de trabalhar com mecanismos de comando e controle, no sentido de fazer com que esses investimentos venham à tona por um esforço conjunto de todas as partes envolvidas, tentando, na medida do possível, evitar que esse custo seja passado via tarifa para os usuários, que são os destinatários principais aí dessas políticas públicas, né? E também, assim, tentou se mostrar que o que as empresas já fizeram, né? E que que na futura regulação, essas empresas que já fizeram, elas, todo um processo de descarbonização no passado, elas sejam reconhecidas por isso, né? Passar agora para o Gabriel aqui falar de financiamento, né? A parte do dinheiro, e a gente tem visto muita iniciativa tanto do BNDES, do governo, de lançar instrumentos novos, né? A gente viu a mudança na lei de debêntures, fundo clima, também títulos soberanos, né? Para abastecer ali o fundo clima. Como é que vocês estão vendo esse novo financiamento climático que tem surgido no Brasil? Quais são as oportunidades que tem?
Acho que da mesma forma como a regulação, como as propostas de políticas públicas, a gente também buscou no estudo fazer uma análise abrangente das alternativas de financiamento climático, das estruturas possíveis, das iniciativas que os governos, os bancos e os órgãos internacionais, aí, Banco Mundial, BID e outros, têm tomado para viabilizar um financiamento melhor, incentivos ao financiamento para o desenvolvimento de políticas mais sustentáveis e especificamente, no caso aqui, de descarbonização para os setores de logística, mobilidade urbana, portos, aeroportos, enfim, os setores da infraestrutura, aqui objeto da atuação da Movinfra. E a gente, enfim, explorou os mecanismos que existem e buscou também propor formas de tornar essas modalidades de financiamento mais abrangentes, porque o objetivo, ao fim e ao cabo, da parte das empresas é desenvolver a infraestrutura local, da parte do governo também, e como a Ana disse, tentar tornar o serviço mais eficiente, mais barato, né? E o financiamento é fundamental para o desenvolvimento de infraestrutura, que é sempre uma atividade muito intensiva de recursos, né? E aí, na captação de recursos, acho que o mecanismo mais comum, mais usual, que tem sido aí motor das companhias privadas, né, e de grande porte, como as que fazem parte da Movinfra, para financiamento das atividades, tem sido as debêntures, especialmente as debêntures incentivadas e de infraestrutura, as debêntures incentivadas da Lei 12.431 e as debêntures de infraestrutura que foram introduzidas esse ano com a Lei 14.801, que foram re-regulamentadas aí todas esse ano, através do decreto do Governo Federal e das portarias ministeriais que estão sendo publicadas aí ao longo do ano. Já tivemos aí a portaria do Ministério de Transportes Terrestres, a portaria do Ministério de Portos e Aeroportos, ainda se aguardam outras portarias. As debêntures, só um breve resumo aqui, tudo isso vai estar no material para quem quiser também, mas a gente, enfim, as debêntures incentivadas são aquelas antigas que davam o benefício fiscal no nível do investidor, então, que davam um benefício fiscal, um incentivo para quem adquire essas debêntures de infraestrutura, novas debêntures de infraestrutura, aí dão um benefício fiscal para os emissores, aí permitindo um acesso aí a maiores bolsos de, por exemplo, fundos de pensão, outros investidores institucionais que não eram tão atraídos pelas debêntures antigas, e tem sido um meio muito importante de financiamento dessas atividades. Então, a gente propôs soluções para serem incluídas nas portarias. Acho que as portarias vão dar a forma de facilitar a aplicação para esse tipo de emissão de título, essa captação, que é muito relevante e acho que, enfim, tem sido aí, esse primeiro semestre foi muito acelerado nas debêntures de infraestrutura, o que é positivo, já tivemos quase o volume do ano passado, então, assim, é um mercado muito pujante, muito importante no desenvolvimento do setor de infraestrutura de logística e que pode ter um impacto muito interessante porque são setores prioritários, né? Sempre com um viés de ESG, de financiamento sustentável e descarbonização. Além disso, abordamos também as iniciativas do BNDES. O BNDES, originalmente, né, era um grande motor dos investimentos na infraestrutura. Recentemente, os bancos privados também começaram a investir nisso, com todos os incentivos reputacionais e de políticas internacionais de bancos privados para fazerem isso. Mas o BNDES também ainda é um player relevante, com o Fundo Clima, com a destinação aí de recursos relevantes para financiamento de projetos no setor da infraestrutura, especialmente com esse viés mais sustentável, que nem sempre vai ser um investimento mais rentável, mas é um investimento muito importante, né? Então, é importante esse incentivo. Além disso, com o objetivo de tentar captar também recursos no exterior, que tem sido um desafio nos últimos anos, aí, com menos liquidez no mercado, com juros mais altos no exterior. O governo lançou o programa o EcoInvest, que ainda está pendente de uma regulamentação mais definitiva, mas que vai ter um impacto bastante importante para trazer blended finance, né? Isso é um financiamento com dinheiro, recursos públicos e privados conjuntamente, também para ajudar em estruturas de hedge mais financeiramente factíveis e que funcionem para
ajudar no financiamento das empresas nacionais que dependem muito do hedge para tomar dinheiro no exterior, né? Porque você precisa ter receita em real, pagar juro em dólar, às vezes isso pode ter um impacto grande nas atividades. Então, o EcoInvest é um programa bastante importante que a gente buscou explorar. Também os títulos soberanos sustentáveis, que o Brasil emitiu alguns aí, visando inclusive financiar Fundo Clima e outras iniciativas locais. As estruturas de bonds de infraestrutura, que também vieram regulamentados pela Lei 14.801 e ainda é um mercado para se explorar, que pode trazer capital estrangeiro que está sempre interessado, né, em desenvolver tanto infraestrutura quanto políticas sustentáveis no Brasil. Então, acho que o estudo trouxe uma visão aí abrangente dos instrumentos que a gente tem, da onde a gente pode, talvez, melhorar, evoluir, o que a gente pode regulamentar. E por último, acho que foi falado da taxonomia sustentável, que é também um mecanismo muito interessante de criar bases e fundamentos gerais para o que vai se enquadrar como uma política sustentável e vai dar mais segurança para os financiadores saberem que os recursos que eles estão investindo vão ser bem aplicados, não vai ter greenwashing e tudo mais. Então, enfim, acho que o estudo foi bem abrangente aí nesse setor, mas, enfim, acho que a discussão está só começando. Bom, muito bom. Eu vou aproveitar e fechar com o Márcio aqui, já que é o sócio da área climática, e perguntar, ano que vem temos COP no Brasil, né, em Belém. A gente ainda precisa aprovar aí o PL do mercado de carbono, que ainda não saiu. Quais são os próximos passos para a área de infraestrutura que vocês acham que a gente ainda precisa trabalhar para evoluir nessa matéria? Bela pergunta. Bela pergunta, Fernando. Acho que os próximos passos tem um dever de casa governamental, né? Acho que o setor carece um pouco mais de segurança para investimento, né? E o setor precisa pautar suas necessidades. Acho que o plano do clima é uma oportunidade para o setor se fazer, ser visto de uma forma como possível contribuinte para a descarbonização. Ele pode se transformar em corredores, por exemplo, verdes, né, no país, com esse processo de descarbonização. A gente trouxe no estudo essa discussão inovadora de possibilidade de uso de áreas concedidas com programas de restauro, IPSA e descarbonização. Essa é só uma das inovações, mas tem espaço para outras ações também. Mas eu acho que o setor ser visto como esse player, que ele possa contribuir, estar dentro do plano do clima, se posicionar, e se preparar para essa discussão, né, do ponto de vista não só jurídico, mas como técnico também, porque aí virão desdobramentos setoriais dentro de uma agenda mais estruturante, uma agenda que tenha discussões sobre a parte financeira, que é importante, como implementar em cada segmento, cada modal, como a parte regulatória, que acho que é o meio correto de implementação para virar uma agenda adequada e que saiba ler as necessidades de cada setor. Então, acho que a primeira coisa, o setor precisa levantar essa bandeira, enfrentar essa discussão dentro do plano do clima e avançar numa política mais estruturante. Eu vejo dessa forma. Acho que se você olhar os outros segmentos, como o setor, próprio setor de transporte, nas vertentes de biocombustíveis, todos têm uma política específica. O setor não precisa de uma política específica, mas ele precisa estar dentro dessa política mais abrangente. Acho que aí seria suficiente, já seria um grande passo. Enfim, é uma visão, acho que compartilhada, né, Ana, por nós, no nosso estudo, né, Gabriel, e que a gente chegou, acho que é uma boa oportunidade, muito mais uma oportunidade do que simplesmente mais uma obrigação setorial, uma oportunidade que carrega um desafio enorme, que compartilha com todos os outros segmentos também da sociedade brasileira. Muito bem, obrigado pela participação de vocês, por terem vindo a Brasília para a gente lançar esse estudo aqui. Foi muito interessante, espero que todos que estão nos assistindo baixem, leiam o estudo, que ele está muito organizado, está muito interessante. E sigam o Move Infra nas redes sociais para mais vídeos como esse, e até a próxima.